Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre esse tema, 2 filhos e 2 cidades. E estamos seguindo o estudo no livro de Gênesis, desde o capítulo 1. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 inteiro. E nós vamos falar sobre 2 filhos e 2 cidades. Essa percepção de que há 2 filhos, 2 cidades, ela nasce depois da queda, como nós estudamos, né? A queda em Gênesis 3, quando Adão e Eva resolvem afastar-se do Criador, né? Ela trouxe diversas consequências para a raça humana. E essas consequências nos acompanham até hoje. Toda guerra, doença, maldade que há no mundo tem sua raiz na queda de Gênesis 3. E quando nós estudamos a sequência do texto, como nós estamos fazendo agora, né? Gênesis 1, 2, 3, o que mais salta aos nossos olhos é que a maldade ela continua a progredir. Você não vai ver em nenhum momento, depois de Gênesis 3, um recrudescimento, ou seja, uma diminuição da maldade. Você sempre vai ver um progresso. E nós temos apenas alguns lampejos assim de bondade, de graça, que é quando Deus intervém na história. Então, nesse sentido, esse tema ele vai ser o tema principal desse capítulo 4. Um outro ponto interessante, antes da gente entrar no texto propriamente dito, é que vale a pena lembrar que aqui nós não estamos tratando a realidade agora da criação dentro do pecado como um dualismo, seja filosófico ou religioso, como acontece em algumas religiões, né? O que é um dualismo? O dualismo, normalmente, é uma visão de mundo onde você tem 2 forças iguais competindo uma contra a outra. Isso é o que se chama, em via de regra, assim, de dualismo. Isso não acontece aqui no texto bíblico. Porque, como eu falei já no começo, Deus ele é criador. Deus ele é o Senhor soberano de toda a realidade. Então, para Deus, não há inimigos que venham competir minimamente com ele. Então, Deus não tem inimigos. Então, nesse sentido, não há um dualismo, porque não há uma força contrária a ele. Mas, o que nós vamos ver aqui, depois da queda, depois de Gênesis 3, Gênesis 4 em diante, nós vamos ver essa luta entre esses 2 filhos e essas 2 cidades que competem agora nesse mundo em que todos nós estamos inseridos. Eu usei esse nome, 2 cidades, porque, como os irmãos sabem, eu gosto muito de um pai da igreja chamado Santo Agostinho, e ele, quando escreve a sua principal obra, né, A Cidade de Deus, tem um capítulo que ele vai tratar justamente sobre esse ponto. Ele vai dizer o seguinte, que 2 amores criaram 2 cidades. Uma cidade é a cidade onde você ganha prestígio, honra, pela força, pelo dinheiro e pelo orgulho. Essa é a cidade dos homens. A outra cidade é aquela que nós recebemos ela pela graça, onde não merecíamos nada, mas Deus, que é o Criador, nos dá ela graciosamente por amor. Essa é a cidade de Deus. Então, Agostinho vai dizer que a realidade ela é composta por essa luta das 2 cidades. Por isso que a partir do que nós vamos ter aqui em Gênesis 4, nós vamos ver que existem 2 filhos que representam 2 cidades, que representam 2 reinos, que representam 2 realidades presentes no mundo. E à medida que o texto vai se desenvolvendo, até o final de Apocalipse, lembra, nós estamos em Gênesis 4, mas até o final de Apocalipse,
nós vamos ver essa mesma competição entre os dois filhos e entre as duas cidades. E essa competição só vai terminar quando o Senhor Jesus retornar para buscar a sua igreja. Até que ele volte, haverá luta. E essa luta começa depois de Gênesis 3. E o primeiro ponto aqui que nós vamos tratar aqui, né, depois de Gênesis 3, começa com Gênesis 4. Eu convido você a acompanhar a leitura. A gente vai fazer a leitura de Gênesis 4 e depois nós vamos estudar o texto por completo. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então, ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Matusael. E Matusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Até aqui a leitura. Vamos orar?
pedir que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo de estudo e de oração. Pedimos agora que o Senhor possa nos conceder a graça de entender a tua palavra, para que ela seja posta em prática em nossas vidas. Acampe teus anjos ao nosso redor, nos livre do mal, dá graça para esse teu servo incapaz que está diante da tua santa igreja, para que a tua palavra seja ensinada com verdade, fidelidade e clareza, para a glória do teu próprio nome, para a edificação da tua igreja. Assim nós oramos e pedimos a ajuda do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já falamos que o livro de Gênesis é dividido em duas grandes partes, né? A primeira parte de Gênesis, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, conta a história dos inícios, né, digamos assim, a história do início dos céus e da terra, do universo, espaço, tempo e matéria, como Deus criou todas as coisas e criou os seres humanos. Capítulo 3 temos a queda e depois você tem o progresso da multiplicação dos seres humanos. Do capítulo 12 ao capítulo 50, nós temos ali a história dos patriarcas, especialmente concentrada em Abraão, Isaac e Jacó. Alguns comentaristas acrescentam José aos patriarcas, né? Mas, via de regra, só são contados os três principais, né? Abraão, Isaac e Jacó. Dessa forma, o livro é dividido nessas três grandes partes. Nós aqui estamos estudando a primeira parte do livro, então, capítulo 1 até o capítulo 11. No capítulo 3, nós estudamos o primeiro pecado. E as consequências do primeiro pecado foi esclarecida a partir daquilo que se desenvolveu após a primeira queda, né? Nós temos ali que todo pecado é em si uma desobediência a Deus, todo pecado ele é em si afastamento de Deus, todo pecado ele também traz inimizade contra Deus, e que a única parte boa que nós encontramos ali no capítulo 3 de Gênesis é o fato de encontrarmos esperança somente em Deus. Então, para todo o desastre que o pecado traz, nós só podemos encontrar esperança em Deus. E como eu já falei no início, aqui no capítulo 4, usando essa analogia dos dois filhos e das duas cidades, nós vamos encontrar as consequências ampliadas do pecado, né? Então, o pecado ele só tende a progredir a níveis assim mensuráveis. Se você continuar a leitura bíblica, né, você vai chegar lá em Juízes, é uma parte que eu sempre gosto de lembrar, né? Juízes, finalzinho ali, 18, 19, 20, são capítulos bem pesados e fortes, porque mostram ali o progresso do pecado dentro do meio do seu coração. Aqui nós vamos ver como esse pecado ele vai ser demonstrado a partir da figura desses dois filhos e da formação das duas cidades, né? Então, nós começamos perguntando quem são os dois filhos e quais são as duas cidades. Essa é a pergunta básica para a gente entender aquilo que vai aparecer no capítulo 4 como um todo. Então, em primeiro lugar, vamos falar que os filhos, o primeiro dos filhos, né, na verdade, são os filhos dos homens e a cidade dos homens. Certo? Assim eu denominei. Por quê? Porque nós vamos ver que a partir desses dois personagens aqui, de Abel e Caim, e depois de Sete e Caim, nós temos a formação dessa, digamos assim, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Aqueles que são descendentes, que são filhos dos homens, e aqueles que são descendentes, são filhos de Deus. E essa dualidade dentro da realidade, lembrando do que eu falei no início, né, que dualidade aqui não tem a ver com duas forças opostas que governam a realidade, mas apenas dessa relação que existe no mundo presente entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, ela vai se
ela vai perdurar durante toda a existência e só vai acabar quando o Senhor Jesus voltar. Mas aqui nós estamos no início dela. Então, por isso que eu queria tratar em primeiro lugar sobre os filhos dos homens e a cidade dos homens, que é a primeira parte aqui do capítulo 4. Então, após a queda de Adão e Eva, meus irmãos, eles tiveram 2 filhos, né? Caim e Abel. O texto, capítulo 4, verso 1 e 2, parece que Eva, ela entendeu aquela profecia de 3,15, que nós lemos, né? Que o descendente iria pisar na cabeça da serpente. Parece que ela entendeu que esse descendente seria um filho dela. Porque olha o nome que ela dá à criança, né? Caim. Porque ela diz que adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Parece que Eva achou que o seu filho é quem iria restaurar ou resolver o problema do pecado, por causa do nome que ela deu a ele. Mas não foi bem assim, né? Na verdade, Caim, ele nasceu primeiro, né? Depois da queda, e depois você teve seu irmão. Esses 2 filhos representam essas 2 realidades aqui, né? Os filhos dos homens, aqueles que serão os pais dos filhos dos homens, e aqueles que serão pais dos filhos de Deus, né? Então, olhando para os filhos dos homens, nós temos aqui Caim, que foi um agricultor, e nós temos Abel, que foi um pastor de rebanhos, né? A palavra ovelhas aqui é uma palavra geral para rebanho. Aqui a tradução resolveu colocar como ovelhas, né? Mas a ideia é que ele era um pastor de animais no geral. E o que o texto nos diz, logo de abertura, verso 3, é que Caim foi fazer uma oferta ao Senhor. E o que é isso? Era um culto. Era um culto. O culto no Antigo Testamento não é como nós entendemos ele hoje, né? Mas cultuar é igual a ofertar, né? Você ofertava e dessa forma você prestava culto, honra a Deus, e era assim que eram os cultos na antiguidade. Isso vai ser desenvolvido melhor em Levítico posteriormente. Mas o ponto aqui é que Caim foi cultuar ao Senhor. E o texto sugere que Caim pegou o que ele tinha ali na frente, juntou o que ele havia plantado e levou para ofertar ao Senhor. Aí você vai dizer, olha, tá vendo? Por isso que eu gosto de carne. Deus não recebeu, né, verduras. Os carnívoros vão dizer isso, não tem nada a ver com a história, certo? Isso aí não tem nada a ver. Até porque lá no livro de Levítico, você tem ofertas de primícias que envolviam grãos, cereais, os primeiros frutos. Você tinha festas onde Deus recebia como oferta, ou seja, como culto, cereais e frutos e vegetais. Então, o ponto não é esse. Mas a ideia que o texto sugere é que parece que Caim pegou o que ele viu, pegou qualquer coisa, pegou de qualquer jeito, pegou o que apareceu na frente ali e foi lá ofertar ao Senhor. Foi dar ao Senhor qualquer coisa. E o texto é muito claro, porque nos mostra que Deus não aceitou, ele não se agradou da oferta de Caim. Mas uma coisa que chama muito a nossa atenção é que Caim, ao ofertar e ao ver que a sua oferta foi rejeitada, Deus graciosamente vai corrigir Caim. É isso que está aqui logo no iniciozinho, né? Versos 6 e 7. Deus olha para Caim está lá bicudo, né? Meio com raiva, fez besteira e não quis ser corrigido. E aí Deus vai dizer, não é verdade que se você tivesse oferecido aquilo que é aceitável, eu não teria recebido? Só um ponto aqui, irmãos, bem rápido aqui. Eu acho muito legal o jeito de Deus tratar com a gente, né? Deus, ele não é uma força, ele não é uma energia. Deus é uma pessoa. E é muito legal essa forma como Moisés, né, o autor de Gênesis,
ele usou para expressar esse elemento da pessoalidade de Deus. Deus é uma pessoa. E você vê que Deus está conversando, né, com Caim, está trocando a ideia com Caim. Diz, olha, tu pisou na bola aí, tu trouxe uma oferta de qualquer jeito, eu não recebi não, eu não recebo não. Agora, por que tu tá com essa cara aí? Por que tu tá com esse bico? Tá chateadozinho? O que tu tem? Se você tivesse me oferecido o que presta, eu teria recebido, meu amigo. Aí Deus vê que ele tá irado, né? Por que tu tá com a cara... A Nova Almeida atualizada, que é essa versão que eu estou usando, ela parece um pouco com a NVI, né? E aqui o cara traduziu ao pé da letra mesmo, né? O sentido do texto, né? Assim, por que você tá com a cara amarrada? Deus olha para Caim e diz assim, por que tá com a cara amarrada aqui perto de mim? Você tá assim por quê? E aí você tem uma santa advertência do Senhor. O pecado está na sua porta, ou seja, você está quase ultrapassando o limite aí. Cabe a você, finalzinho do verso 7, cabe a você o quê? Dominá-lo. Ou seja, isso aqui, é como eu já falei na aula passada, nos diz que o pecado ele não é uma força incontrolável. Ele é uma força controlável no sentido de que nós somos responsáveis pelos pecados que cometemos. Por isso que Deus aqui coloca Caim nessa situação. Olha, se você dominá-lo, nada vai acontecer. E o que é que Caim faz? Verso 17 a 24. Caim, ele não dá ouvidos a Deus. Se você prestar atenção do verso 17 ao verso 24, se você prestar atenção do verso 8 ao verso 16, você vai ter todo esse desdobramento da maldade de Caim. Caim, ele planeja o mal do seu irmão. Ele convida o irmão para ir no campo. E aí lá comete o primeiro homicídio. O pastor Luiz Saião tem uma frase que é muito interessante explicando esse texto. Ele diz assim, olha que interessante, o primeiro homicídio começou quando? Num culto. Não começou numa festa. Não começou num presídio. Começou onde? Num culto. Então, isso nos mostra a malignidade do nosso coração. Caim, ele sai daqui da presença do Senhor, convida sorrateiramente seu irmão Abel para o campo e lá o mata. E Deus, graciosamente, vai advertir Caim, verso 9 até o finalzinho, até o verso 16, Deus vai chamar Caim e vai dizer o seguinte, ó, você matou o seu irmão? Cadê o seu irmão? E Caim responde malcriadamente a Deus. Você prestou atenção nisso aqui? No verso 9, Deus diz, cadê seu irmão? Ele diz, sim, eu sou babá dele? É isso o que ele falou aqui no verso 9. E eu sou, por acaso, eu sou babá dele? Eu sou o guardador do meu irmão? Aí Deus é bondoso demais, né, mesmo? Que Deus aqui poderia... Deus não poderia nem ter falado, né? Ele já sabia. Poderia ter fulminado Caim de uma hora para outra, mas Deus chama o assassino, bate um papo com ele, já tinha advertido ele antes, e pergunta a ele cadê o seu irmão. Ele responde Deus malcriadamente, e Deus, mesmo assim, continua a conversar com esse filho do homem aqui, né? Esse filho do homem. E Deus, no diálogo aqui, vai trazer uma condenação para Caim, né? Vai dizer, ó, você vai trabalhar, mas você vai render pouco o seu trabalho, porque a terra, o sangue do seu irmão clama da terra. Então ele traz também isso, essa condenação de Caim remonta a Gênesis 3 como consequência do pecado também. E aí, isso é graça de Deus, né? Tem uma visão equivocada que o pessoal diz assim, ó, não, o Novo Testamento é a graça, o Antigo Testamento é a lei. Ó, isso é uma visão horrível da Bíblia. É uma visão muito fraca da Bíblia. Porque aqui você vê graça de Deus. Deus chama o assassino para conversar. E não só isso. Deus, depois de repreender Caim diz no verso 13 aí, né? Mas, Senhor, que castigo é esse? Esse castigo é pesado demais.
Assim todo mundo vai me matar. E aí Deus diz o quê? Tá bom, Caim. Vou colocar uma marca em você para lhe proteger. Ninguém vai tocar em você. Ou seja, Deus aqui revela para esse assassino, revela o seu amor gracioso, o seu amor que marca mesmo os piores pecadores que não se arrependeram. Percebam que Caim aqui não se arrependeu. Caim aqui não teve nenhum momento que ele confessou o seu pecado. Caim aqui em nenhum momento reconheceu o assassinato do seu irmão. Mas Deus estende a sua graça sobre todos. Lembra lá do Sermão do Monte? Porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Deus, ele é o mesmo, independente daqueles que servem a ele ou não. Deus, ele continua sendo o mesmo. Mas representando esses filhos dos homens aqui, essa cidade dos homens, verso 17 a 24, agora sim, você tem sempre um progresso da maldade. Se nós lermos com atenção o verso 17 a 24, você vai ter o quê? Orgulho. Caim, que recebeu a marca de Deus como proteção, o que Caim faz? Ele tem um filho. E o que Caim faz? Eu dou o nome da cidade, eu dou o nome do meu filho, para que todos conheçam que ele é meu filho. Isso aqui é uma atitude de extremo orgulho. Eu quero ser conhecido. Eu quero fazer célebre o meu nome. E aí dá o nome a essa cidade. Então você tem orgulho. E aí você tem, além de orgulho, você tem o quê? Você tem poligamia. Lameque é o primeiro cara que toma 2 mulheres. Aqui é o que a literatura do Antigo Testamento chama de crítica velada. Né? Você tem aqui Deus cria o homem e a mulher. E aqui você tem o contraste da realidade. Você tem os filhos dos homens fazendo o quê? Pegando 2, 3, 4, 5, 10 mulheres. Então, às vezes, o pessoal olha assim e diz assim, ó, tá vendo? Se na Bíblia tem os patriarcas, tem muita gente, tem 3, 4 mulheres, então eu posso ter também. Isso é uma má leitura bíblica gigantesca. Na verdade, você tem uma crítica aqui, uma crítica velada. Por quê? Porque você tem o ideal de Deus com a criação de Adão e Eva, e você tem o que os homens criaram, que foi o quê? Poligamia. Interessante que os filhos desses homens trazem o quê? Orgulho, guerra, assassinato. Olha o que Lameque vai dizer aqui. Ele tem 2 filhos e chama as mulheres dele e diz assim, ó, um cabra topou comigo, matei. O menino me empurrou, matei ele também. Para todo mundo saber que quem encostar em mim, morre. Porque se Deus, novamente aqui o orgulho aparece, né? Se Deus vinga Caim 7 vezes, que é a ideia de completude, né? O número 7 na cultura hebraica antiga tem a ver com completo, com perfeito. Então é como se Lameque estivesse dizendo assim, olha, se Deus vinga completamente quem se atrever a ir contra Caim, eu me vingo muito mais do que Deus. É por isso que ele está dizendo aqui, 70 vezes 7. Ou seja, eu sou maior do que Deus. É isso que Lameque está dizendo aqui, em outras palavras. Então, a marca aqui que aparece dos filhos dos homens e da cidade dos homens é uma marca de homens e mulheres que têm o progresso da maldade e do pecado mesmo diante da graça de Deus. Então a grande marca dos filhos dos homens, representados por Caim, e da cidade dos homens, representadas por Caim aqui, por Lameque e todos os seus descendentes, é que o orgulho e a força e o poder e a tentativa de se provar como maior diante dos seus iguais é a grande característica do que
do que vai ser toda a história humana. Toda a história humana é representada aqui nessa disputa entre Caim e Abel. Caim como sendo representante daquilo que é mais vil e mal na humanidade, mesmo diante da graça de Deus. Caim merecia a morte. Deus deu a ele um sinal para guardar a vida dele. E sabe o que é interessante? Verso 19. Você tem aqui, mesmo dentro dos filhos, mesmo dentro dos descendentes de Caim, você tem a graça de Deus. Presta atenção. Você tem aí, verso 20. Você tem um dos filhos de Ada, uma das esposas de Caim. Ele foi o cara que era pastor, né, de animais e morava em tendas. Aí você tem outro filho dele que era artista, tocava harpa e flauta. Você tem um outro filho de Zilá, da outra mulher de Caim, que ele era extremamente habilidoso com tudo que se referia a bronze e a ferro. Então percebam que mesmo diante do orgulho, da maldade e do mal, você tem Deus derramando graça sobre essas pessoas, sobre esses filhos dos homens, e essa graça e essa bondade de Deus não tem como resposta graça, misericórdia e bondade. Só tem o quê? Orgulho, poder e violência. É o que acontece. Um ponto aqui que deve ser ressaltado para nós aqui, nessa descrição aqui dos filhos dos homens, representados por Caim e da cidade dos homens, é que existe uma falsa percepção dentro da igreja, que a gente está assim, se Deus me abençoar, eu vou fazer isso. Como se milagres transformassem corações. Cuidado! Milagre não transforma coração. E tem muita gente na igreja brasileira que busca Deus para receber milagre, quando na verdade milagre não transforma coração. Um exemplo bem claro aqui que vem na minha mente é lá em Mateus, né, o registro da cura do cego, né? Mas na verdade são 10 cegos que vêm até Jesus. Jesus cura os 10, só volta quantos para agradecer? 1. Isso é uma clara percepção de que bênçãos e milagres não convertem coração. E se você é um bom leitor da Bíblia, você vai ver que em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, você vai ver que quando o anticristo vier, você sabe qual é uma das coisas que o anticristo vai fazer? Para enganar o povo? Milagre. Se você busca Deus somente a partir dos milagres, cuidado, viu? Satanás pode usar milagre para lhe enganar. E segundo esses textos apocalípticos, né, presentes nos evangelhos, quando o anticristo vier, vai estar lá o cara morrendo, e aí ele vai chegar e vai dizer, ele está curado. E o cara se levanta e sai correndo, e o povo, meu Deus, aleluia, o nome de Deus. Não, é o Satanás. É o enviado do demônio mesmo. Mas ele tem poder. Sim, você busca poder e milagre? É só isso que você busca? Então, essa percepção de que a graça, apesar da graça de Deus, os filhos dos homens continuam com sua violência, seu orgulho e a sua maldade. Esse é o fato de Caim. Caim foi marcado pela graça de Deus que o protegeu. O que foi que Caim fez? Caim continuou progredindo no seu orgulho. Fez uma cidade, deu a ela o nome do seu filho. E os descendentes de Caim demonstram a mesma atitude que ele. Mesmo diante da graça de Deus, eles continuam no seu progresso de orgulho, de poligamia e de assassinato. Mas em contraste com eles, nós temos agora os filhos de Deus e a cidade de Deus. Representado por quem? Representado por Abel e os outros descendentes.
Então, o texto nos mostra que na contramão, Abel, ele ofereceu o melhor que tinha ao Senhor. Verso 4. Essa designação aqui, ó, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Meus irmãos, é o seguinte. As primícias do rebanho é o seguinte. O pastor, ele batia o olho assim no rebanho. E aí a gente tem como referência Levítico. Levítico vai tratar sobre o sacrifício de holocausto. Que era um sacrifício dedicado integralmente ao Senhor. Para você oferecer o sacrifício de holocausto, você tinha que separar um cordeiro de mais ou menos 1 ano de idade. Esse cordeiro ele tinha que ter os cascos bem bonitinhos, não podia ter o casco trincado. Os dentezinhos do cordeiro, ela tinha que abrir lá a boca do cordeiro lá e olhar. Os dentezinhos tinham que ser perfeitinhos, orelhinha bonitinha, pelinho bem limpinho. Não poderia ser pelo lá craquelado, né? O cabelo, né? O pelo lá todo feio e tal. Não podia ser assim. Tinha que ser o melhor. E aí na cultura do Oriente Médio, antigo, qual é a melhor parte do animal? Então, assim, desculpa aí os irmãos que gostam de fazer dieta, né? Mas aqui no Oriente Médio antigo não funciona, não. Então, qual era o símbolo de gratidão, de você expressar para sua visita, né? Ou para Deus o melhor que você tem? É você dar aquela parte do animal que tem mais gordura. Então, isso significava naquela cultura que você estava dando não somente o melhor, mas você estava dando o melhor e a parte melhor ainda, que era aquela parte gorda. Existem os comentaristas que dizem que esse cordeiro aqui que está falando, né, era um cordeiro que tinha a parte traseira dele, tinha uma parte bem gorda, né, que acumulava bem muita gordura. Inclusive, parece que o rabo do cordeiro, o rabinho, era bem grosso, né? De tanta gordura que acumulava. Parece, segundo os comentaristas, que essa espécie ela não existe mais, ela foi extinta, né? Mas assim, a ideia permanece. Você dava o melhor que você tinha, e do melhor que você tinha, você separava o melhor ainda, o excelente. É isso que Abel fez. Então Abel, ele não só deu qualquer um que estava por ali, não. Ele separou o melhor do melhor e dedicou, não a si mesmo, mas dedicou a quem? A Deus. Por isso ele foi recebido. Verso 25 e 26, finalzinho do capítulo 4, nós temos essa mesma ideia caminhando quando Adão e Eva, e aqui, presta atenção, é o que a gente chama de contraste velado, né? No Antigo Testamento. Você vê que é a sequência, né? Você tem aqui Caim, aí você tem Lamé, que pegou 2 mulheres, e você tem todos os problemas. Aí volta o texto, verso 25. Adão tornou a ter relações com a sua mulher. Adão não teve 2 mulheres. Ele pegou a sua mulher, ele teve a sua mulher. Isso é um contraste velado, né? Que é contrário ao que veio anteriormente. Então, Adão teve relação com sua mulher e nasceu um filho, Sete. Olha o nome, o significado de Sete é: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Outro descendente no lugar de Abel. O que foi que Abel fez? Ofereceu o que tinha de melhor a Deus. E não somente isso, o descendente, ou seja, o filho de Sete, foi Enos. E olha que interessante. Finalzinho do verso 26, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, olha o contraste, meus irmãos, que nós temos aí. Portanto, os filhos de Deus e as que formam a cidade de Deus, eles buscam agradar a Deus e eles buscam o próprio Deus como finalidade da sua vida. Não é agradar a si mesmo, não é trazer poder para si mesmo, não é ter glória em si mesmo, mas é dar glória a Deus, porque Deus é o mais importante. Essa é a grande marca, a grande característica que diferencia
os filhos dos homens dos filhos de Deus, que diferencia a cidade dos homens da cidade de Deus. Uma busca glória para si mesmo, honra a si mesmo. A outra cidade busca glória a Deus e busca alegrar-se em Deus. Os filhos dos homens querem poder, honra, glória. Os filhos de Deus buscam o oposto. Buscam adorar a Deus, glorificar a Deus com o que têm e com o que são. Caim e Abel são os representantes de toda a raça humana, nesse sentido. É como nós estudamos no domingo, no culto de domingo aqui, quando falamos da parábola do joio, lá em Mateus 13, do verso 24 a 30 e do 36 ao 43. O joio e o trigo estão no campo do mundo. Qual a diferença entre o joio e o trigo? O joio não produz fruto. Eles podem até crescer junto, mas eles não produzem. O joio não produz fruto. O trigo, por sua vez, produz fruto. Ele frutifica. Isso aqui é um reflexo dessa luta entre Caim e Abel, entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Essa realidade continua na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor nós temos também, meus irmãos, os filhos de Caim e os filhos de Abel, no meio da igreja. E aí, como o Senhor Jesus nos alerta, lá na parábola do joio, esse texto, ele serve para nós julgarmos os outros? De forma nenhuma. Esse texto, ele serve para nos avaliarmos. Se de fato aquilo que temos buscado é honra, é glória, é poder, essas marcas são daqueles que são filhos dos homens, são daqueles que fazem parte da cidade terrena. Mas se nós buscamos a glória de Deus, se nós buscamos ao próprio Deus como o nosso tesouro mais precioso, e a nossa vida se conforma ao que Deus exige de nós, então pelos nossos frutos nós testificamos que de fato nós somos filhos de Deus e que pertencemos, portanto, à cidade de Deus. E que seguimos os passos de Caim, seguimos os passos de Abel, que adorou a Deus com o que de melhor tinha e com o que ele poderia oferecer a Deus como o seu melhor. Que Deus nos ajude a olhar para um texto como esse e perceber que não há meio termo. Ou nós pertencemos à cidade dos homens, ou nós pertencemos à cidade de Deus. Amém?